Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galiléia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos no Senhor, nós, então, celebrando esta solenidade da subida, da ascensão de Jesus aos céus, nós, então, vemos Jesus, claro que ainda virá a sua segunda vinda, mas realizando tudo aquilo que Ele foi falando, a gente foi escutando também lá na Semana Santa, mas agora nessas últimas semanas, em que Ele dizia que ia voltar para o Pai. Mas veja, o Senhor, existindo eternamente, na Trindade, o Filho, desce ao seio da Virgem Maria, num tempo, como o anjo, ou melhor, como o evangelista vai mostrando, tinha Herodes. Naquele tempo o Senhor veio, 2000 anos atrás, no seio da Virgem Maria, e assumiu então também a nossa natureza, uma forma humana, um corpo como o nosso, que Ele não tinha, o Filho de Deus não tinha, eternamente, mas no tempo passou a ter. E esta mesma natureza humana, unida à natureza divina que Ele possuía, que nós estamos celebrando hoje, depois de passar pela toda a sua vida, os 33 anos aí, passar pela cruz, ter sido enterrado. Eles viram, os apóstolos viram, as pessoas viram ali, João viu, você receber a lança ali do lado, a Virgem Maria viu, depois foi colocado no túmulo. Este mesmo corpo que depois nós vimos pela fé e ouvimos da pregação da igreja, que foi ressuscitado pelo poder do Espírito Santo, este mesmo que depois passou 40 dias, veja gente, esses 40 dias que nós completou agora na quinta-feira, 40 dias da Páscoa, Jesus passou 40 dias aparecendo a um, aparecendo a dois, aparecendo a 12, aparecendo a 11, né? Aparecendo a 500 irmãos, como diz São Paulo. Nós ouvimos a primeira leitura que diz que numa refeição, Jesus estava comendo com eles e eles ficaram falando: é agora, Senhor, que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? É agora que nós vamos, né? O povo da promessa, da aliança, vai reinar. Aí Jesus parece, né, que dá um banho de água fria, só, não cabe vocês saber não quando é esse tempo.
Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, aquela promessa que vocês me ouviram falar, de que o Pai ia enviar o Espírito Santo, vocês não saiam de Jerusalém, porque vai descer uma força que fará de vocês testemunhas. E nós estamos, na vigília agora de Pentecostes. O povo, eles ficaram então esses dias aí, esses 10 dias esperando com a Virgem Maria a vinda do Espírito Santo, como a igreja agora o faz. Mas Jesus então, esse mesmo corpo lá, nasceu da Virgem Maria, viveu tudo, foi crucificado, ressuscitou, agora sobe aos céus. E a igreja celebra então que ele sobe aos céus, como ele mesmo está dizendo, foi me concedida pelo Pai, por Deus, toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Veja, ele está falando isso aqui enquanto homem que foi ressuscitado, corpo glorioso, porque como Deus, eternamente, ele já tinha toda a autoridade. Você lembra quando Jesus diz assim, eu vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu? Não fala no Evangelho? Então ele está falando isso enquanto sua natureza humana, porque enquanto sua natureza divina, ele é igual glória, igual majestade, igual poder, como a gente sempre faz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como ele manda batizar. Só que ele está dizendo, eu vou para o Pai, vocês tinham que se alegrar porque eu vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Ele está falando enquanto homem. E por que estou falando isso aí, enquanto Deus, enquanto homem? Porque celebrando a ascensão de Jesus aos céus, nós estamos celebrando que aquela humanidade que ele recebeu do seio da Virgem Maria, então, agora ele faz parte de um de nós, da natureza humana. Sabe quando Adão e Eva pecaram, e por solidariedade, por participação na natureza humana, a gente também acaba entrando nessa, e a morte passou a reinar no mundo inteiro? É igual assim, não é igual, mas às vezes doenças que o ser humano tem, todo mundo, aí passa um para o outro. Só que agora a parte positiva, maravilhosa, é que Jesus, sendo um de nós, quando ele vai para o céu, é a carne humana, que agora também vai para junto de Deus. É o ser humano, é a humanidade que agora foi renovada. Desde quando Jesus recebeu o corpo no ventre da Virgem Maria, ali já começou uma recriação. Já começamos a sair das trevas, brilhou na escuridão uma luz. Já começou ali. E agora, com a ascensão, veja, ele se senta ao lado do Pai. E agora, quando o Pai, vamos dizer assim, quando Deus olha aqui, vê à direita, ele está vendo agora, vamos dizer assim, um pedaço de nós, ou a parte mais importante de nós do lado, como diz a leitura, ele que é a cabeça da igreja. A parte mais importante já está lá. Então nós já temos, meus irmãos, alguém do lado de lá, Jesus e a Virgem Maria já ressuscitados. Então nós já temos, e a gente diz assim, é o que diz, na esperança nós já ressuscitamos e já estamos vitoriosos em Cristo. Então, mal comparando, é como se alguém te dá, tome aqui um cheque, R$1 milhão, e tem fundos, e te dá na sua mão. Você já tem, não tem? Mas ainda não tem. Tem e não tem. Você precisa chegar lá no banco e retirar. Nosso Senhor também já nos garantiu, com a ressurreição, nos dando o Espírito Santo, que é penhor também da vida eterna. O corpo e o sangue que nós recebemos na Eucaristia também
penhor da vida eterna. Já nos deu. Agora a gente está nessa caminhada até o banco, até o reino dos céus, para quando nós iremos receber a herança. Tudo o que Jesus operou neste mundo por nós, a herança nós vamos receber lá. Nós já nos tornamos filhos. Deus já nos concedeu o seu Espírito. Jesus disse que viria o Espírito, e nós vamos atualizar isso em Pentecostes. Mas gostaria ainda de dizer uma coisa, né? É o que está na segunda leitura. Diz assim, porque essas coisas, meus irmãos, como é que a gente sabe dessas coisas? Estou falando essas coisas aqui. A gente sabe porque Jesus veio falar, Jesus ensinou aqui, disse que vinha o Espírito Santo, falou um monte de coisa. A palavra de Deus, a igreja. Só que muito desse conhecimento aqui você não vai ter se não for iluminado por Deus. A gente tem conhecimento de muitas coisas aqui. Certamente aqui tem muitos profissionais das ciências naturais. Então, a gente trabalha com química, com física, com medicina, com um monte de coisa. Até quem sabe fazer um bolo, né? Sabe ali, mexe com as coisas. Mas essas coisas aqui, a gente só sabe pelo dom de Deus e pela fé. É o que está dizendo aqui, a carta aos Efésios. Irmãos, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai, a quem pertence a glória, vos dê um espírito de sabedoria, que vos-lo revele e faça verdadeiramente conhecer. Conhecer o quê, gente? Revele a Deus, a nós mesmos. Que Ele abra o vosso coração à sua luz, para que saibais qual é a esperança que o seu chamamento vos dá. Qual é a esperança que Jesus lá no céu já reserva para nós? Qual a riqueza da glória que está na vossa herança com os santos? Que imenso poder Ele exerceu em favor de nós que cremos. De acordo com sua ação e força onipotente, Ele manifestou sua força em Cristo quando ressuscitou dos mortos e o fez sentar-se à sua direita nos céus, bem acima de toda autoridade, poder, potência, soberania, qualquer título que se possa mencionar, não somente neste mundo, mas ainda no mundo futuro. Sim, Ele pôs tudo sob os seus pés e fez dele que está acima de tudo, aquele que nasceu do ventre da Virgem Maria e colocou acima de tudo a cabeça da igreja, que é seu corpo, a plenitude daquele que possui a plenitude universal. Jesus Cristo, homem agora, subindo, como ele está dizendo, recebi toda a autoridade, recebe toda a plenitude daquele que é a plenitude universal. Toda a plenitude de Deus, agora ele recebe como vitorioso. No livro do Apocalipse, aquele que venceu, aquele cavaleiro branco, do qual sai a espada da sua boca. E nós participamos disso. Nosso corpo está unido ao dele. Quando nós somos batizados, nós nos tornamos um em Cristo. E a nossa vida, meus irmãos, que se passa aqui comendo pão, ovo, cuscuz, eu gosto muito, né? Que se passa neste mundo, deve ser vivida em vista dessa outra. Que o Pai, a quem pertence a glória, vos dê um espírito de sabedoria, para perceber, ver e alimentar o espírito de tudo isso que Jesus... Depois você pega essa segunda leitura, Carta aos Efésios, capítulo 1, você vai achar lá 17 para frente. A glória, a esperança, a riqueza, tudo o que Deus fez por nós, que a gente gasta muito tempo da nossa vida e energia, às vezes, com tanta besteira, tanta bobeira, e escondido na palavra de Deus, escondido no sacrário, escondido no santo texto, que a senhorinha ali, que recebeu um espírito de sabedoria,
de Deus se alimenta todos os dias. Essa sabedoria que você vai achar desde Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, a nossa querida beata Inhaxica, que encontrou um tesouro escondido. São Francisco, que vai falar então da douta ignorância, que São Paulo vai dizer de outra forma: o que é sabedoria para o mundo é loucura para Deus, e o que é sabedoria de Deus é loucura para o mundo. Conhecer e amar a Jesus Cristo deve ser a nossa meta, deve ser a nossa busca. Que o Senhor nos conceda o dom do seu Espírito, como deu aos apóstolos, nos faça amá-lo, querê-lo de todo o coração. Nós pedimos, Jesus, que o Senhor nos dê essa sabedoria, que conhece o Senhor por dentro, pelo Espírito, pelo seu amor. Aumenta o nosso amor por Ti, Jesus. Aumenta o nosso amor por Ti, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,